Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante e eu tô aqui num cenário diferente porque eu tô gravando esse vídeo assim com muito medo de não conseguir fazer ele a tempo de sair aí no dia que vocês estão assistindo. Então se vocês estão assistindo é porque deu tudo certo. E eu tô aqui então pra mostrar finalmente as minhas últimas leituras envolvendo aí o mês de junho e julho, porque eu queria muito terminar um livro antes de vir gravar esse vídeo. Então eu terminei ele hoje, já vim gravar hoje, pensei que nem ia dar tempo. Então vamos começar antes que aconteça alguma coisa no meio do caminho. Começando por duas leituras que eu já vinha trazendo, assim, ao longo de alguns meses e aí finalmente consegui finalizar elas no mês de julho, que foram Rainha das Sombras, o quarto volume da série Trono de Vidro. Esse daqui eu acho que eu tava lendo ele desde junho. Eu comecei ele em junho, mas acho que era pra ter começado em maio. Enfim, eu tô bem atrasada com esse projeto de releitura de Trono de Vidro, então eu fiquei aí uns 2 meses com ele, mas eu fiquei 2 meses enrolando, porque quando eu peguei ele pra ler, tanto que depois eu até recomecei, se vocês acompanham os vlogs aí, vocês entendem que eu recomecei ele e aí finalizei em menos de 2 semanas, mais ou menos, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. E quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei muito confusa, porque que acontece muita coisa. E aí quando eu reli esse livro dessa vez, eu achei perfeito, tipo, não tem como você esquecer o que acontece aqui, porque é muita coisa importante, personagens novos, marcantes, que vão aí acompanhar a protagonista por mais alguns livros. Então, assim, não dá pra esquecer dessa história. E eu até fiz algumas anotações dessa vez, só pra garantir mesmo que daqui a um tempo eu ainda vou lembrar, pelo menos do básico que aconteceu aqui, porque eu não lembrava nem disso. E outro livro que eu também já vinha carregando ele comigo nas TBRs mensais é A Libélula no Âmbar, que é o volume 2 de Outlander. Esse daqui eu acho que eu tô carregando ele comigo desde abril, porque eu lembro que eu finalizei o primeiro em março. Então, esse sim, faz muito tempo que eu tava lendo. E aí eu empaquei mais ou menos na metade, e aí quando eu peguei ele pra retomar a leitura, foi tranquilo. Na verdade, não foi tanto assim, eu li uma boa quantidade bem rápido e depois meio que empaquei de novo. Não que eu tinha empacado, eu tava priorizando outras leituras, então finalmente consegui finalizar esse daqui também. E foi muito bom porque aqui a gente tem uma mudança de cenário e tem alguns personagens novos também, algumas rixas novas aí. Esse casal acho que é o casal mais encrenqueiro da literatura, porque não é possível, eles não podem pisar o pé fora de casa sem olhar para os dois lados e encontrar um inimigo ali esperando na esquina para poder esperar eles baixarem a guarda. Então assim, muita confusão, muitas fugas e uma mudança de cenário muito bem-vinda também, porque eu já tava cansada da Escócia. Aliás, eu acredito que a história mesmo, sim, começa a partir desse livro, porque o primeiro livro a gente tem muito da Claire se adaptando ao novo cenário lá, que ela viajou no tempo, né, sem saber, e aí teve que se adaptar à época e aos costumes e tal. E aqui a gente já tem ela mais assim solta, mais acostumada com tudo que tá acontecendo, com o comportamento das pessoas, com como ela tem que se comportar pra não parecer muito fora dali daquele ambiente. Então aqui, na minha opinião, a história começa realmente a acontecer. E aí nós tivemos a maratona de inverno, e na maratona eu li dois livros e meio ou 3 livros, nem lembro. Mas então o primeiro livro que eu li na maratona de inverno foi, felizmente, O Leite. Esse daqui eu li rapidinho e foi uma leitura muito gostosa, muito divertida. O livro é todo ilustrado, então é uma leitura bem rápida de se fazer. E aqui a gente tem um pai que saiu pra comprar leite e ele passa muito tempo fora e as crianças ficam lá em casa se perguntando por que tá demorando tanto, o que será que aconteceu, será que ele foi abduzido? E aí quando ele chega em casa começa a contar uma história muito louca de tudo que aconteceu enquanto ele ia comprar o leite. E sério, tem muita coisa acontecendo aqui no meio do caminho aí pra compra desse leite e vale muito a pena ler. É um livro, deve ser infantil, mas é muito divertido, recomendo pra todo mundo. Se tiver de ressaca, provavelmente vai ser um ótimo livro pra sair da ressaca. Depois eu li 10 Dates Surpresa. Esse daqui, inclusive, eu precisei gravar esse vídeo logo também porque eu tenho que embalar esse livro pra troca do Scooby. Sim, eu vou me livrar desse livro porque
não gostei, assim, não foi... Eu gosto de YA, gosto de uma história, assim, mais leve, mas essa daqui foi cansativa. A menina, ela terminou com o namorado porque ela ia passar as férias em casa, sozinha, os pais iam viajar e ela queria passar um tempo com ele, e aí ela pega ele falando que queria dar um tempo do relacionamento deles. E aí ela vai e viaja pra casa dos avós, e aí os parentes, a família dela tem umas 20 pessoas, e a autora quer apresentar essas 20 pessoas pra gente em uma página. Então, assim, eu não me apeguei a ninguém, a não ser ela e mais ou menos também, porque ela é uma protagonista bem sem graça. Então, tem essas 20 pessoas da família dela, ou mais até, e ainda tem os amigos que ela tem naquela cidade, que não é a mesma cidade onde ela mora com os pais. E aí esse pessoal resolve marcar 10 encontros surpresas pra ela. E, assim, tem uns que são bons, tem uns que são horríveis, e não, assim, não fiquei torcendo pra ela ficar com ninguém. E achei ela também muito... Como é que fala? Tipo, meio contraditória. Eu fiz um vlog da Booktubatona, então assim, eu falei um pouco mais sobre isso, porque eu também não vou ficar me estendendo muito sobre cada livro aqui. Mas assim, não gostei da protagonista, a história não me prendeu e não torci por ninguém, e é isso. A sorte é que é um livro bem rapidinho de ler. Depois também, quando a maratona já estava acabando e eu queria ler alguma coisa bem rápida pra poder finalizar com um livrinho a mais aí, pra não ter lido 2 livros em 2 semanas, que normalmente já é o que acontece. Então eu peguei Daqui Pra Baixo pra ler, que ele é escrito em versos. Originalmente o livro não ia ser escrito em versos, mas aí a editora, a revisora, não sei, do autor, alguém deu essa ideia pra ele e ele resolveu fazer em versos. E ficou muito bom. O livro inteiro se passa em 63 segundos, enquanto um adolescente de 15 anos desce o elevador com o pensamento de vingança. O irmão dele foi assassinado na quadra onde eles moram. E aí tem umas regras lá que... A regra do bairro, ou... São umas 3 regras. E aqui tá escrito que... A regra 1 é não chorar, aconteça o que acontecer. A regra 2 é não dedurar, então aconteça o que acontecer também, não dedure. E a regra número 3 é se vingar, e aí é isso que ele tá fazendo. E ao longo dos andares, então, ele vai refletindo sobre algumas coisas, sobre algumas pessoas que passaram pela vida dele, do irmão dele, o que ele aprendeu com essas pessoas. E é bem interessante também, é uma leitura muito marcante e bem rápida de fazer, então também recomendo pra todo mundo. Aí teve a maratona 24 horas, que já tem vlog aqui no canal também. E aí o primeiro livrinho que eu peguei pra ler nessa maratona foi Me Chame Pelo Seu Nome. E quem acompanhou o vlog viu que eu demorei mais do que deveria com esse livro, porque ele começa de um jeito muito reflexivo, e aí quando é pra chegar na parte da ação ele fica chato. Então assim, vale pelas reflexões e pela temática, mas pela história em si também não consegui me apegar a nenhum personagem, só torcia pra tudo isso acabar logo e eles se resolverem. Também já tem resenha lá no Instagram sobre esse livro, tem um vlog falando sobre esse livro, então acho que eu não preciso me estender muito a respeito desse livro aqui. E por último, o livro que eu tava esperando finalizar pra poder vir aqui gravar esse vídeo, que é outro livro que eu devia ter lido na Maratona 24 Horas. Eu comecei, mas não finalizei porque não deu tempo, e aí eu acabei enrolando também. Era um livro que dava pra ler ali no máximo 4, 5 horas, e eu levei uma semana. Que é o Grande Gatsby, inclusive agora enquanto eu tô gravando eu acabei de fazer um post sobre ele, tanto nos stories quanto no Instagram, falando que essa leitura não me prendeu também. Não entendi o hype desse livro, não me apeguei a nenhum personagem, aliás eu acho que eu não lembro o nome de nenhum personagem, até porque Gatsby não é o nome verdadeiro do protagonista, não sei se isso poderia ser spoiler, mas... Enfim, não lembro o nome de ninguém, grau de ligação com ninguém, parentesco com ninguém. Eu só sei que eu dei 1 estrela porque... O último capítulo e um pedacinho do penúltimo capítulo foram mais interessantes, aconteceram umas coisas aí mais emocionantes, e aí foi por isso que esse livro ganhou 1 estrela. Senão eu teria baixado o app do Scooby só pra dar meia estrela pra ele, ou nenhuma, deixaria sem avaliar mesmo. Não gostei, de verdade. E assim... Eu pensei muitas vezes em abandonar essa leitura, mas como faltava pouquinho e é um livro curtinho, e eu só tinha que ler metade porque é bilíngue, então metade é português e a outra metade é inglês. Já que eu só tenho que ler metade, vamos ler essa metade logo, e aí poder dizer que eu li, que eu conheço a história, pra poder falar que eu realmente não gostei. Agora eu preciso assistir o filme pra ver se eu consigo entender um pouco melhor de toda essa história, porque só com essa leitura aqui eu não entendi nem 20%.
Então é isso, essas foram as minhas últimas leituras aí do mês de junho e julho. Espero que agosto traga mais leituras e leituras melhores também. Mas eu acho que eu fiz boas leituras em julho. Junho não foi tanto assim, mas em julho eu acho que eu fiz boas leituras. Tem aí Outlander, Rainha das Sombras, Daqui Pra Baixo e Felizmente o Leite. Foram leituras muito boas. O resto, assim, nem tanto. O resto, né? Só sobrou o Grande Gatsby 10 daí de surpresa. Enfim. Então me conta aí se vocês fizeram boas leituras ultimamente, nos últimos meses, ou só no mês de julho, se vocês têm lido bastante. Em maio eu li bastante, eu acho que fiquei de ressaca, não foi de ressaca porque eu consegui ler algumas coisas, não foi aquele sentimento tipo, odeio ler, mas não li tanto quanto eu gostaria, então agora na correria do Veda vamos ver se eu consigo ler mais, porque eu sinto que enquanto eu gravo vários vlogs, assim, vlogs muito específicos de desafios, eu consigo ler mais do que se eu estiver gravando um vlog semanal normal. Então, vamos torcer para que agosto traga muitas leituras e muitas leituras boas. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você não gostou, deixa seu like mesmo assim, porque não te custa nada. Se eu te ofendi falando mal de algum livro que você gosta nesse vídeo, deixa seu like também para me apoiar. Se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Principalmente agora, em época de Veda, todo dia às 7 horas você pode vir aqui que vai ter vídeo novo. E se interessou por algum dos livros que eu mostrei, não esquece que eu deixo um link de compra na Amazon aqui no box de descrição, e comprando por esse link você ajuda o canal a crescer, porque eu ganho uma pequena comissão, mas você não paga nada mais pelo preço do livro ou de qualquer coisa que você for comprar lá dentro, não precisa ser só livro. Então a gente se vê no próximo vídeo e tchau!